Originalmente trataria aqui de outro assunto, mas diante das colocações do deputado Sargento Rodrigues, me sinto aqui na obrigação de reiterar algumas reflexões e posicionamentos que fiz ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando da prestação de contas quadrimestral do governo de Minas diante da Assembleia. Eu queria aqui dizer que é até cansativo, exaustivo, maçante ficar relembrando ao povo de Minas, mas é necessário, porque muitos têm memória curta, que nós herdamos um governo quebrado, um governo com um déficit de 8 bilhões de reais, um governo que deixou bilhões em restos a pagar, um governo que deixou os professores de Minas sem reajuste de acordo com o que previa o piso nacional durante 12 anos, que deixou falhas, omissões e atrasos nos repasses da assistência social, particularmente no ano de 2014, quando a execução orçamentária foi de 14%, que deixou um programa denominado Caminhos de Minas, com 302 trechos, na expectativa dos mineiros de asfaltamento, com apenas 5% de execução. E que deixou, paralelamente às dívidas, uma série de reajustes aprovados a serem cumpridos pelo nosso governo e reajustes legítimos, diga-se de passagem, como, por exemplo, na área da segurança, no momento em que o Brasil, governado pelo PT, mostrava índices de crescimento econômico, de desenvolvimento, superiores em muito à média do período anterior. Como se não bastasse isso, já em 2016, nós tivemos um golpe parlamentar no país, nós tivemos a retirada de uma presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, por forças do atraso, forças das elites, forças que têm uma visão de Estado muito diferente de nós, que querem o Estado mínimo, o Estado distante das questões sociais. E esse golpe parlamentar, teve desdobramentos com o golpe contra a Constituição Federal, através da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos ou investimentos sociais, e com os reflexos já agora, com corte de 98% para o orçamento do Sistema Único da Assistência Social, de 82% para a agricultura familiar, entre tantos outros. Esse governo, apoiado pelos mesmos deputados que criticam o governo Pimentel, que faz com que a CLT fosse rasgada com uma aberração trabalhista, eu não chamo de reforma trabalhista, aberração trabalhista, que coloca a gestante em local insalubre, que reduz o tempo de descanso, que permite trabalho, se bem permitir trabalho intermitente, contratação temporária, diante da permissão até do trabalho escravo, parece que até café pequeno para o governo golpista. Então, rasgou a Constituição com a Emenda Constitucional 95, rasgou a CLT com a deformação trabalhista. E que agora, como se não bastasse, depois de se salvar de 2 denúncias, ainda quer aprovar uma reforma da Previdência que prejudica os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Um governo que levou de Minas Gerais, tomou da CEMIG 4 usinas no valor de 11 bilhões de reais. Um governo que quis chantagear os estados com cláusulas draconianas para a renegociação das suas dívidas. Um governo que não quer devolver para Minas Gerais 47 bilhões que Minas Gerais perdeu desde 1997,
com as desonerações de ICMS de produtos exportados com a Lei Candir. Portanto, além da herança herdada, do legado herdado, nós tivemos também um governo ilegítimo que reduz as transferências para estados e municípios, que pauperiza a população brasileira, que colocou o Brasil novamente no mapa da fome, que aumenta a pressão nas localidades mais pobres, nos municípios das pessoas mais pobres, porque elas estão sofrendo com a crise. Infelizmente, no Brasil, quem paga o pato com a crise não é o empresário vinculado à Fiesp. Quem paga o pato da crise no Brasil é o pobre, é o desempregado, é o trabalhador. É esse o Brasil que estamos vivendo hoje, depois do golpe protagonizado por estas forças políticas que estão agora criticando em Minas as dificuldades do governo. Queria dizer também que aqui em Minas Gerais, a despeito de toda essa situação, uma das primeiras medidas do governo Fernando Pimentel foi exatamente assinar o acordo do piso nacional do magistério. Até o final do mandato, o piso está rigorosamente cumprido. Isso foi feito em 2015, no momento em que a presidenta Dilma governava o Brasil e que apostávamos num processo de franca recuperação. Isso começou a ser aplicado já em 2015, 2016, e as dificuldades enfrentadas hoje decorrem do fato do governo federal anualmente aplicar ao piso nacional do magistério reajustes que proporcionalmente vão além do crescimento das receitas e das condições de pagamento dos estados. Mas todo o compromisso, e o deputado Rogério Correia acompanhou de perto esse processo, é de regularização, é de pagamento de alguns atrasados. Neste processo tivemos a conquista do Adveb para os professores, o deputado Rogério Correia teve um papel fundamental e o nosso governo de Minas Gerais. Então, todo o esforço é nesse sentido. No caso da assistência social, em 2015 tivemos uma execução orçamentária de 100% no repasse do piso mineiro de assistência social. Assim como em outras áreas, esse sofrimento fiscal fez com que os atrasos começassem a acontecer. Mas se compararmos o período de execução orçamentária do atual governo tem uma média de 66% de execução orçamentária contra 14% no último ano do governo anterior. Sabemos que não é uma situação ideal. Nós gostaríamos agora de estar pagando o piso nacional do magistério cheio, integralmente, já com reajuste de 7,64%, dado em janeiro de 2017. Gostaríamos agora já estar pagando a parcela do piso mineiro referente ao mês de outubro. Gostaríamos de nenhum atraso na área da saúde. Aqui, eu faço justiça, sejam os deputados da oposição, sejam os deputados da situação, no governo anterior ou neste governo. Qual deputado que gosta de atraso na saúde, de parcelamento de salário, de atraso de piso mineiro ou de não cumprimento de acordos, ainda que em condições diferentes daquelas que o período em que foram assinados? Nenhum deputado, todos os deputados querem o melhor para Minas Gerais. Agora, o processo de identificação de responsabilidades é diferente. E a proposta de alternativa para a superação do momento também são diferentes. Chama-se de não ser governo austero, e eu ouvi isso na audiência, o fato do governo de Minas adotar os fóruns regionais como método importante de escuta democrática no Estado. Eu estava na audiência e o exemplo de falta de austeridade levantado foi a realização dos fóruns regionais, um espaço onde a população, movimentos sociais, lideranças, prefeitos, vereadores, definem as prioridades. Então, definiu no Jequitinhonha que a prioridade era ligação asfáltica de Jicatu, em Zé Gonçalves de Minas, até Virgem da Lapa, foi a prioridade 1, está lá sendo realizada. Colocou-se a prioridade na região central, a conclusão de uma obra inacabada, Rodovia dos Cristais, Cordesburgo, Arco Velo, está lá, inaugurada, como tantas outras
prioridades estabelecidas, algumas sendo rigorosamente atendidas e outras em processo de efetivação. Isso não se chama gastança. Você consultar a população, realizar assembleias, descentralizar o governo, territorializar as ações, fazer com que o governador esteja presente nas regiões. Será que é melhor o governador estar indo para o interior de Minas do que passeando em outros estados? Não, o governador está rodando Minas Gerais. Quantos municípios? Esteve agora em Felício dos Santos fazendo a ligação elétrica de número 40 mil, porque infelizmente o governo federal lançou o programa Luz para Todos, mas em Minas a opção do governo anterior era de iniciar as ligações pelas áreas mais baratas, de menor custo. E isso fez com que, nas regiões e bolsões de extrema pobreza, o Luz para Todos chegasse com mais atraso. É uma forma participativa de governar. O que eu disse e reitero é que o nosso remédio para a crise fiscal é diferente do remédio do governo Temer. O governo Temer é congelar investimentos por 20 anos. Ontem eu ouvi uma crítica ao governo Pimentel, que é um governo social demais. Ora, governo existe para quê? Governo existe não é para garantir a escola pública para o filho da pessoa mais pobre? Governo existe não é para apoiar o pequeno agricultor familiar desprotegido? Governo existe não é para fortalecer o SUS e garantir atendimento àqueles que não podem pagar o plano de saúde? Governo existe para quê? Para arrecadar, cortar e priorizar as elites e segmentos que não precisam? Governo não existe para priorizar as regiões mais distantes? Não, nós não podemos fazer os cortes em cima dos mais pobres. Essa é a diferença. O governo federal hoje promove o ajuste fiscal, voltando o país para o mapa da fome, colocando milhões de pessoas nas ruas, cortando 11% do programa Bolsa Família, prejudicando 100 mil famílias no estado de Minas Gerais. Nós não vamos fazer isso em Minas Gerais. Esse é o debate que nós temos que fazer. A audiência pública ontem foi clara. De um lado, aqueles que defendem o Estado mínimo, o neoliberalismo, o Estado distante das questões sociais. Nós defendemos o welfare state, o Estado de bem-estar social, a nossa Constituição cidadã, os direitos sociais, a equidade, a redução das desigualdades, a redução da pobreza, o direito humano à alimentação. Tudo isso consolidado em torno da dignidade humana, um princípio cristão, esse sim um princípio cristão, não da intolerância, não da censura. É isso que nós defendemos. A opção preferencial pelos mais pobres, como recomenda a doutrina social da Igreja. Isso que inspira a nossa atuação, é isso que nós estamos defendendo hoje e sempre. Agora, democraticamente, eu respeito aqueles que pensam diferente. Aqueles que querem um Estado mínimo, aqueles que querem sanear as finanças em cima da aposentadoria dos mais pobres, em cima do emprego dos mais pobres, em cima da classe trabalhadora. Vamos fazer esse debate, sim. Achar falhas, omissões, situações dramáticas, infelizmente elas existem, e nós até não devemos fazer política em cima delas, porque são pessoas que estão sofrendo. Ninguém aqui, eu falo, repito aqui, mesmo quando era um governo, eu tenho certeza que os deputados que hoje são oposição também não ficam felizes quando tem um sofrimento humano. Nós também não ficávamos. Apontar a fragilidade, denunciar uma omissão, é obrigação de cada deputado, e todo governo, inclusive o nosso, tem a obrigação de acolher e ouvir, porque legislativo existe para isso. Mas pegar casos específicos, compras específicas, exemplos específicos, para desconstruir toda uma lógica de governo, é um equívoco. Se a situação financeira estivesse melhor, com certeza o nosso governo já estaria incomparavelmente superior a 15, 20 anos dos últimos governos,
em Minas Gerais. Mas, com todas as dificuldades, estamos fazendo a nossa parte. Mas esse é um bom debate político. Aqui em Minas, o ajuste fiscal não vai recair sobre as costas dos mais pobres e da classe trabalhadora.